Boa tarde para você, nosso ouvinte, você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, pelo YouTube. Mais um Sion Talks começando, iniciando aqui, trazendo experiência, esse conhecimento e avançando com o progresso e com conteúdo para você. E hoje quero te agradecer aqui, pastor Ailton Júnior. É uma felicidade estar levando essa mensagem para você. Olha, o nosso primeiro podcast foi tão bom, as pessoas comentaram e pediram, e está aqui de volta conosco o pastor Richard Chiarello. Richard Chiarello, antes de apresentar ele aqui, eu quero falar aqui, olha o currículo. Richard Chiarello, psicólogo, especialista na metodologia NBI, uma metodologia americana, coach pela metodologia do Augusto Cury, pastor, mais 2 MBAs em negócio e liderança e escritor. É isso mesmo. É tudo isso e muito conhecimento, muita coisa para a gente aqui. Seja bem-vindo, pastor Richard, mais uma vez aqui com a gente. Eu agradeço mais uma vez a presença, o convite, né? É sempre uma honra estar aqui. Desde já agradeço também a equipe do IMA, né? Que está dando todo esse suporte. O primeiro foi espetacular. As pessoas gostaram muito, também gostei muito do resultado, né? Tudo de primeira. Então a gente agradece por isso e pela presença também, pastor. Que maravilha, que maravilha. Vamos começando aí. A gente tem uma máxima, né? Eu falo isso com a minha mãe. O povo quer saber. O povo quer saber um pouquinho da história, né? Se eu não me engano, o senhor é daqui de Campinas. Um breve resumo da história do Richard. E nesse resumo, pastor, aonde que entra o ministério, aonde que entra a conversão, o ministério, o chamado pastoral e a carreira acadêmica psicológica? Legal. São duas coisas bem interessantes e acabam sendo distintas que depois convergiram, né? Então, hoje, né, de formação, só retificando, né? Então, como psicólogo, eu já era terapeuta, psicoterapeuta, atuava com terapia desde 2012, né? Foi onde eu finalizei minha primeira formação. Então, trabalhava com psicoterapia, hipnoterapia clínica. Então, trabalhava tudo com desbloqueio, esse tipo de coisa, mas de uma forma mais para cumprir um propósito, por conta do meu histórico, que eu vou te explicar o como. Aí eu fui seguindo, né, dentro dessas linhas, me aperfeiçoando no estudo, e chegamos nesse currículo que o senhor teve aí a oportunidade de apresentar. Então, eu sou pai de 4 filhos, 2 meninas, 2 meninos. Estou num casamento de 18 anos, pela graça de Deus, né, com a pastora Jaqueline Chiarello. Meu filho está aqui, o Rian, é uma bênção de Deus, 16 anos, já é evangelista também, Amém. já tem o sonho de ser pastor, tem um compromisso, né, com isso e trabalha também já com brand, com vídeos, então já faz alguns trabalhos. O Gabriel tem 8 anos, né? 10, né? Olha, eu errando a idade. 10 anos, as crianças crescem, né? Uhum. Gabrielzinho tem 10 anos. A Maitê também formando em teologia, tem 25 anos, é mãe da Heleninha, minha primeira neta, e está grávida do Davi, Que que maravilha. é outra bênção que Deus está proporcionando para a gente, e a Jamile tem 18. Dentro da questão da psicologia, eu gostaria dessa área de terapia, de frisar o porquê, né? Porque sempre as pessoas gostam de entender o porquê. Por que começou, quando foi, o que motivou, né? Então, eu sempre fui empreendedor desde cedo, desde os 17 anos. Então, me emancipei para poder empreender, né? Vender cachorro-quente. Eu sempre gostei de empreender. E a área da terapia veio através da minha mãe. Então, o primeiro livro do Augusto Cury, eu tinha 11 anos, ela me deu. Me dava, naquela Legal. época não 11 tinha anos. 11 anos, ela não tinha internet. Então, lembra, comprava enciclopédia Não, não. e os pais compravam enciclopédia das pessoas que passavam na rua e minha mãe sempre investiu em livros. Então, o primeiro livro do Dr. Joseph Murphy, Uhum. né, que foi uma das primeiras Poder do técnicas, subconsciente. Poder do Subconsciente, foi a primeira Sim. técnica que eu desenvolvi, o primeiro curso de terapia, depois, futuramente, foi através dessa técnica. Mas quem injetou em mim
esse desejo foi minha mãe. Olha que bacana. Então ela olhava para mim, um dia você vai ser um doutor, e dava livros, e aqueles livros eram muito bacanas, livros de espiritualidade, a Bíblia, sempre tivemos em casa, a Bíblia católica, com um monte de gravura, né? A Uhum, primeira Bíblia eu li com 7 anos, né? A Bíblia católica. Então ela sempre inseriu a gente na espiritualidade e também no conhecimento. Então ela enxertou isso na gente, mas na juventude acabei desviando um pouco desse olhar por conta do empreendedorismo e ela sempre teve depressão. Então ela acabou adoecendo por conta de algumas frustrações e desistiu, né? Acabou desistindo da vida e quando você desiste mentalmente, o seu corpo também reage, a sua imunidade baixa e aí é tudo psicossomático, uhum, né? Qualquer gripe acaba potencializando, vira pneumonia e uma simples hemorragia acabou virando um quadro de infecção uhum, generalizada e ela acabou vindo a óbito de uma forma muito rápida, né? Então você internou por conta, tecnicamente, de uma situação normal de mulher, uma hemorragia, que dá uhum, todo mês, né? Para uhum. quem tem mais, tem menos fluxo menstrual. E aí, depois de 3 dias, acaba entrando em óbito com uma hemorragia. Aquilo me leva a um quadro de muita revolta, Uhum. muita indignação, Imagino. inclusive espiritual, né? Sim. Porque é muito forte, você acaba carregando uma culpa, né? Uhum. De poder ter feito algo e alguma coisa, poder ter estudado alguma coisa, né? Para reverter. E mesmo eu levando ela para a igreja, então ela se converteu, né, antes de vir a óbito, não teve força para isso. Nessa época o senhor já tinha se convertido, então? Não tinha me Ah, convertido. tá. Eu levei ela Ah, na tá. igreja Tá, evangélica, na tá. Assembleia de Deus, mas eu mesmo Entendi. não era convertido. E também não me converti nessa época, né? Mas passado um tempo, depois dessa revolta, eu consegui entender que aquilo precisava fazer um sentido, que aquilo que ela semeou em mim, eu precisava resolver isso e fazer por alguma pessoa, já que eu não consegui fazer por ela, para amenizar um pouco dessa dor, dessa culpa, né, para dar um equilíbrio. Foi onde com 18 anos, já havia conhecido o primeiro professor Fausto Oliveira, de São Paulo, Uhum. pela metodologia do Dr. Joseph Burf, né, psicobiofísica, psicoterapia, O e voltei, Fausto, Fausto Oliveira. conheço ele pessoalmente mesmo. Pessoalmente, Somos, isso. quer dizer, agora não, o ano passado, Ele faleceu. esse ano, né, ele veio a Isso, óbito veio a óbito. e a gente tinha conversado por telefone que ele estava lá na Tijuca, morando na Tijuca, Ele né? mora lá. E fazia uns 2 meses que eu tinha falado com ele. Foi um de repente, porque ele estava De bem. repente, ele era Ele estava saudável, a bem. mentalidade É, muito e um, saudável. e um cara, assim, bem diferente, fora da curva para a época, né? Fora da curva para a época. Que bacana, eu não sabia desse detalhe. A Foi pessoa também tinha conhecido isso. Faustão. Ele foi aluno do Dr. Joseph Murphy, Sim, direto, sim, sim, sim. né? E eu fui aluno dele. 2 anos e meio de formação, fui aluno dele e comecei ali, em São Paulo, né? Fazendo esse curso em São Paulo, a primeira formação. E aí começamos, né? Esse trabalho eu fazia, finalizando esse curso de uma forma muito sucinta, de uma forma voluntária, numa comunidade terapêutica cristã. E eu fiz ali 2 anos, 2 anos e meio como voluntário, atendia pessoas como voluntário, mesmo no consultório, e enquanto eu empreendia, né? De uma forma bem sigilosa, porque, segundo a Bíblia, eu cria muito nisso, né? Que aquilo que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Uhum, sim. E trabalhei bastante tempo dessa forma, até eu entender que o ser humano ele precisava de quando ele é desbloqueado, e graças a Deus a minha técnica de 2 a 3 meses as pessoas são desbloqueadas mesmo, né? Quando elas se comprometem com a técnica. Então, ela saía da depressão, saía da ansiedade, elas sumiam. Então, elas tinham que ter ferramenta após isso. E aí eu fui para o curso, descobri o Dr. Augusto Cury, fiz a formação do curso dele de 1 ano e meio, né? De coaching, inteligência emocional e multifocal. Então, eu tinha uma outra ferramenta. Finalizando o curso do Dr. Augusto Cury, que eram psicólogas, né, que ministravam, elas me estimularam a ir além disso. Então, além disso, elas falaram, vai além, estuda mais, se torna um psicólogo. E aí eu fui fazer uma faculdade, mas a faculdade não veio do nada, né? Minha esposa é uma grande serva do Senhor, Deus mostrou para ela que eu faria uma faculdade. E mostrou aonde. Então eu fui
aonde o senhor mostrou para ela, que é na Faculdade Anhanguera, né? Aqui em Campinas, no Taquaral, um pouco longe de casa. Eu falei, eu vou fazer na Unip. Ela, não, você vai fazer na Anhanguera. A gente, como é obediente, aí fui na Anhanguera, tinha 15 dias para o vestibular. Na Unip, 7 dias na Anhanguera. Fiz o vestibular para ganhar a bolsa de 50%, com 130 pessoas disputando, eu ganhei a bolsa de 100%, pela honra e glória do Senhor. Então, é aí que eu comecei a história da psicologia. Depois disso, Deus mostrou para mim trabalhar com mentorias, porque eu tinha já mentorias de pastores e de empresários. Então, eu fiz a pós em negócio e negociações, né, que é M&A, e uma MBA em liderança e gestão de pessoas, para poder atender esse público. E por último, né, Pastor, antes até de eu avançar, tem uma pergunta que, isso assim, essa pergunta é muito comum. O senhor falou assim, o senhor mentoreava pastores e empresários. E acredito que até o empresário, pelo cotidiano dele, pelo modus operandi dele, que é extremamente estressante, ele precisa. Mas hoje se fala muito de depressão, burnout, é o que a gente escuta hoje na internet, para os líderes religiosos. pastoral. O senhor, como é que... Me traga um pouco mais sobre isso. É uma realidade, é um volume grande de pastores e eles estão aceitando, eles chegam no momento e falam assim, gente, pela fé, a gente vai falar sobre isso, eu não consegui resolver, eu preciso da ciência. Como é que é isso? Quando é que a fé encontra a ciência nesse caso aí? Opa. Hoje é uma realidade tanto o burnout quanto também as tentativas de suicídio de líderes religiosos, tanto mulheres quanto homens, e também de filhos de líderes religiosos. Então é uma situação muito triste. Por quê? Porque o cargo de líder religioso, estamos falando aqui do pastoral, ele é muito, vamos falar assim, fugiu um pouco o termo, mas ele é solitário, ele é um pouco ingrato, porque lidar com a ingratidão é uma das piores dores do ser humano, da humanidade, é lidar com a ingratidão. Porque a maioria desses líderes, infelizmente, veio de uma infância já trabalhada no abandono, trabalhada na rejeição, trabalhada na rigidez da figura paterna, da figura materna, porque eram tempos difíceis que esses líderes passaram. E quando você vem para lidar com pessoas, para tentar transferir o cuidado que você não teve para essas pessoas, você se depara com a ingratidão, com a frustração do dia a dia. Quando você soma isso sem um processo de discipulado ou de mentoria, onde você pode desabafar, colocar para fora, né, extravasar esses sentimentos e colocar em pratos limpos para que você possa olhar de fora tudo isso, que na verdade chamamos de lixo emocional, e separar e fazer aquela faxina, não, isso não me pertence, vou me dar o luxo de me liberar disso aqui, mas de um papo neutro, com uma pessoa neutra, de uma forma neutra, livre do fardo da religiosidade, você acaba adoecendo. Porque você não é só líder religioso, você também é um pai de família. Sim. E chega uma hora que você começa a dever para esta família e negligenciar sua própria família. Chega num determinado momento que você está numa sinuca sem volta. Você não pode voltar. Você já está negligenciando sua família, mas para você voltar a ser um bom pai, um bom esposo, você tem que abdicar e ser, de repente, aos olhos dos outros, um mau pastor, um mau líder religioso. E aí? Desafiador, né, pastor? Pastor, o senhor está falando aí, e aí eu vou fazer uma pergunta. Hoje, eu não vou falar denominações, mas você faz um curso de teologia e você já, daqui a pouco, ou quase que de imediato, antes, você é consagrado a pastor. E aí a gente vem com um cenário de pastores, de abandono familiar, de humilhação, de violência. Então, eu não sei se esse é o caminho, mas o Silas Malafaia ele sempre faz questão de dizer, né, é um dos maiores teólogos do Brasil, ele não vai entrar em posicionamento político dele, mas como teólogo, e ele é psicólogo. E me parece que essa junção é uma ferramenta que prepara o líder melhor para ele lidar com todo esse cenário, né? Faz sentido isso? Faz sentido no que tange você entender que teologia
é você entender sobre Bíblia. Não falamos nem entender sobre Deus, porque entender sobre Deus é quem tem comunhão com Ele. Uhum. Então, teologia é uma coisa que até Perfeito. qualquer faculdade ensina, Sim. e outra coisa é conhecer de Deus. Conhecer de Deus é intimidade. Então, intimidade você não mensura e não tem escola de intimidade com Deus. Isso é uma busca pessoal e intrínseca do ser humano. Então, quando a gente vai para a teologia, que é entender a palavra de Deus, e a gente vai para o chamado pastoral, que é cuidar de vidas, cuidar de pessoas, a gente precisa entender que cuidar de pessoas, você precisa entender delas. Se você não quer entender de pessoas e também não gosta de ter contato com pessoas, porque duas formas você entende de pessoas, ou pela experiência prática de atendimento e Uhum. acolhimento, Uhum. e aí leva anos para você entender Sim. delas, ou você vai estudar sobre elas, sobre o comportamento, sobre a mente, sobre as emoções, sobre sentimento, padrão de funcionamento. Quando você junta essas duas coisas, você, obviamente, se torna um pouco mais capacitado para olhar o ser humano com mais empatia e, portanto, cumprir e Sim. assumir o seu chamado tanto de líder, administrador, porque pastor não é só cuidado de pessoas, ele é administrador de igreja. Então, você se prepara para ser líder, coordenar a equipe, se você se prepara para cuidar de seres humanos. Vou fazer uma pergunta bem pessoal para o senhor, né? O senhor é pastor e o senhor é psicólogo. Como é que... E eu estou falando no exercício. Certo? Como é que o senhor administra essas duas coisas aí? São atendimentos bem distintos. Então, assim, o discipulado cristão, então também sou mestre em discipulado cristão Uhum. pela Igreja Batista, e capelão, Uhum. então a pessoa confunde um pouco. O capelão e o discipulado cristão, nós trabalhamos mais com o acolhimento e o amor, que é o Uhum. princípio bíblico do Evangelho. Como você discipula? Cuidando, ouvindo, sendo o amigo que Jesus foi para as pessoas. E dentro dessa troca, você insere, quando puder, algum ensinamento ou outro bíblico, se a pessoa dá abertura, senão você só prega o seu amor. Enquanto quem está como pastor e você vai ministrar, você tem que pregar o evangelho. Agora, o psicólogo, ele não vai falar disso. O psicólogo ele vai acolher, vai ter uma escutativa e vai tentar direcionar dentro das possibilidades que a pessoa traz para aquele conflito, para aquele problema, mas não à luz da Bíblia, a não Uhum. ser que a Bíblia faça sentido Uhum. para essa pessoa. Uhum. Aí entra a psicologia da fé e da espiritualidade. Eu vou continuar ainda nesse assunto, porque quando você agora, por isso que eu perguntei, né, no seu atendimento, na sua clínica, né? Ali no seu exercício da sua clínica, que é tratar traumas, fobias e todo tipo de doença emocional, que eu acho que é isso que o psicólogo trata, né? Sim, E aí eu tenho pessoas que eu sou pastor também. Não, sim, não dá para dissociar, sim, né? E aí vem gente sem religião, vem ateu, agnóstico, ou com religiões que participam de seitas, vem todo. Não dá aquela vontadezinha ali no meio do processo de evangelizar, ou consegue segurar bem isso aí. Porque você vê assim, o que esse paciente precisa de Deus na vida dele, né? Me conta, já teve a situação dessa aí, de o sim, senhor, tanto a boa, de entender que ele precisava de Deus e através dessa ministração, essa pessoa mudar todo o cenário emocional, e pessoas que você tentou e aquela pessoa se se encolheu, blindou, né? se blindou. Conta, porque a gente só conta a vitória, tem as derrotinhas também, né? Conta É, aí, pastor, sobre esse caso aí em especial, os dois casos, no caso. sim, a questão de você misturar as profissões é um desejo, óbvio. Você quer resgatar todo mundo, como pastor, você quer falar de. Você fala, pô, ela precisa de Jesus, né? E aí você quer. Mas o que que acontece? Aí entra a teoria que eu defendi na faculdade, né? Que é a teoria da fé e da espiritualidade dentro do set terapêutico. Por quê? Porque a espiritualidade, que todo mundo entende, é diferente da espiritualidade das religiões. A espiritualidade não é da religião, a espiritualidade é do ser, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela entende a espiritualidade como parte do ser. Então, o ser que está adoecido espiritualmente, ele é um ser que não está saudável. Isso já é reconhecido cientificamente.
né, mundialmente falando. Então, a psicologia, ela tirava isso um pouco de fora por não ter o conhecimento disso, não ter o acesso. Mas nós que temos o acesso, eu estudei algumas religiões, tive a possibilidade, né? A minha mãe foi do candomblé, minha mãe foi espírita, católica, então eu permeei por essas religiões, investiguei essas religiões, budismo, hinduísmo e todas essas religiões. Então, a gente tem um pouco de conhecimento para poder entender o que que é espiritualidade. Então, espiritualidade, dentro do set terapêutico, é entendido como uma autoconsciência, um desenvolvimento de identidade, de quem essa pessoa a partir do seu sistema familiar, cultural, social. A partir daí, ela se reconhece geneticamente também. A partir daí, ela começa a entender o quem ela pode ser. O quem ela pode ser ou vir a ser é algo espiritual, porque é algo que não aconteceu. Aí entra a fé. É algo que ela sonha, que é um potencial, que é a essência, tem dentro dela. Ela precisa saber quem é essa essência. Essa essência, dentro do set terapêutico, é o nosso papel como psicólogo da espiritualidade, pelo menos o meu, caminhar de mãos dadas com essa pessoa, para a partir do momento que ela reconhece, aceita essa identidade que eu te falei, que está intrínseco várias coisas, não é só o nome e o número do RG e do CPF, está intrínseco aí a psicogenética, a genética em si, os costumes transgeracionais de toda a família. Então é muita coisa, a cultura, o momento socioeconômico que ela nasceu, né? O momento sociocultural que ela está inserida, ou seja, a criança que é criada em Minas é diferente que a criança que foi criada em Campinas, né? Sim. A criança que é criada numa periferia é diferente naquela que está num ciclo social diferente. Então, todas essas nuances, quando ela entende e ela aceita, ela está preparada para ir além, que é o quê? Entender a sua essência. Quem sou eu, fora essa identidade que me formaram? Quem sou eu? De verdade, lá dentro, o que que eu sinto? E aí nós caminhamos. Ela só consegue enxergar isso quando ela se vê minimamente desbloqueada dos seus traumas e Uhum. daquelas coisas do passado. Ela se distancia, meu filho está ali. Ele tem que reconhecer na partir da adolescência quem ele é. Ele é o filho do Richard, ele traz lembranças minhas, semelhanças, mas lá dentro tem outra pessoa. Então, isso chamado de essência. Essa essência é o ser espiritual que tem dentro dele, dentro de mim, dentro de você. A partir dessa essência, nós levamos o indivíduo a entender o que que é propósito. O que que é o propósito? Ele é aquilo que dá sentido nas nossas vidas. Exemplo, se o propósito for um carro, o propósito nunca é material. Se o propósito for um carro, o ser humano capitalista, quando consegue um carro, você pode perceber, ele financia em 4 anos. Deu o segundo ano, ele não quer mais esse carro. Ele já quer trocar. Você entendeu? Isso não é propósito, isso é desejo. Uhum. Propósito é algo além. Propósito sempre está vinculado ao que eu deixo de legado para o mundo e para pessoas. E isso vai me conectar à minha identidade espiritual. Então, dentro do set terapêutico, da psicologia, nós vamos trabalhar, sim, espiritualidade, que é o desenvolvimento de autoconsciência. Hoje, através da ferramenta do NBI, a gente já consegue entender que o ser humano espiritual ele tem que desenvolver as 4 áreas, os 4 quadrantes do cérebro. Por quê? Aí eu vou explicar brevemente aqui, passando a espiritualidade. Olha aqui, você, que inteligente. Ó, o ser humano, ele precisa ser racional, trabalhar a racionalidade, porque a fé é racional, Uhum. certo? Ele precisa ser imaginativo, estratégico, porque a nossa mente é abstrata, a nossa fé precisa ser abstrata. Uma fé que crê no amanhã, que crê em coisas além, que não seja aquilo que nós estamos vendo. Só que a parte da honra e do valor tem que ser estimulada. Se ele não tiver essa parte estimulada desde a infância, ele não vai ter uma fé de sustentar princípios. Ele vai ser uma pessoa que tem uma fé alegórica, emocional, mas na hora da dificuldade, essa fé vai embora, porque ele não tem honra, não tem valores. E ele precisa ser uma pessoa empática, sistema límbico. Ele precisa ter empatia e gostar de se comunicar com pessoas. Então, o líder espiritual, ele tem que ter um perfil mais ou menos Os 4 que nem quadrantes, esse. eu tô vendo aí bem É, equilibrado, bem né? equilibrado. Você tá vendo? Isso aqui Bem equilibrado foi esse de uma quadrante. pessoa de uma avaliação que eu fiz. Então, essa pessoa, ela está muito preparada para ser uma líder espiritual, por quê? Porque ela
tem esses 4 quadrantes muito bem estimulados. E ela, podemos chamar, dentro do NBI, ela trabalha o whole brain, que é o cérebro todo. Quando você trabalha o cérebro todo e essa pessoa olha para alguma religião, de alguma forma ela é uma pessoa espiritual, nós chamamos ela de uma pessoa espiritualizada. Por quê? Porque ela tem uma fé analítica, racional, ela tem um bom alicerce nos princípios e na honra, né? Ela valoriza os valores, então vai ser uma pessoa obediente, segundo a palavra, e ela vai se comunicar com pessoas, porque ela tem o lado dela empático muito bem aflorado. E ela vai ser uma pessoa espiritual, vai crer em coisas abstratas, porque ela também tem um lado imaginativo dela, o abstrato, muito bem estimulado. Então, a espiritualidade, hoje, a ciência e a psicologia, pelo menos eu, Richard, tá? Uhum. Não é todo psicólogo que foi para essa linha. Mas eu trabalhando com público cristão e público religioso, eu entendo que a ciência tem muito a agregar para esse público, porque se você não tem esse cérebro muito bem desenvolvido, ou se você não tem esses bloqueios, essa linha de identidade muito bem estabelecida, né, de quem você realmente é, essa cura interior não acontecer, você vai transferindo, transferindo e transferindo, mesmo escorado numa espiritualidade religiosa, você vai transferindo sua dor para o outro. E se você é um líder religioso, piora. Por quê? Chega lá na frente, você vai chegar nesse posicionamento que você me perguntou lá atrás. De líderes com burnout, de Sim. líderes com pensamento suicida. Então, se a pessoa chega no set terapêutico como um ateu, que ele não tem fé em nada, não acredita em Deus, nós vamos trabalhar somente aquilo que ele trazer de demanda. Se ele não tem fé em nada, nós não trabalhamos a fé nem a espiritualidade. Mas se ele traz uma fé numa outra religião, como já chegou a acontecer, que é o que você me perguntou, ele tinha uma outra religião. Só que ele veio trabalhar comigo uma questão diferente da religião. Então nós não colocamos religião em pauta. O que eu expliquei para ele? Ele explicou da religião, então ele deu abertura. Quando ele dá uma abertura, o cliente dá uma abertura sobre a religião, o que eu explico? O que é espiritualidade? E eu expliquei. A fé é o mecanismo do ser humano. Não importa o objeto que você direciona a tua fé. Se você direcionar e ela puder ser muito bem estimulada, você gerar uma convicção, você vai gerar motivação. Você gerou motivação, a motivação é aquilo que nos faz, é a energia de vida. É aquilo que faz você levantar todo dia de manhã. E isso nós chamamos de fé. Entendeu? Então, eu não misturo religiões, mas eu ajudo ele a ter uma espiritualidade muito bem desenvolvida. Teve um cenário com a amiga da minha filha, que ela teve uma crise psicótica, um surto. Ela era usuária de drogas, que ele começou a aumentar. Sim, E teve um dia que ela realmente surtou e via coisas dentro de casa. E minha filha me ligou para saber, pai, como é que eu lido com isso? E pela fé, né? Mas é interessante que a amiga dela, que é especialista em neurologia, né? Uma médica, deu um direcionamento para essa menina ser internada. Ela tomou conta desse caso, junto com a família, e levou essa menina até essa clínica, né? E é interessante que essa médica neurologista trabalha 2 ou 3 vezes nessa clínica lá, e ela falou assim para minha filha, só para corroborar o que o senhor falou sobre espiritualidade. Uma médica neurologista que trabalha com dados, com exames, ciência. com ciência, ela falou, 90% dos casos dessas pessoas aqui internadas são espirituais. E o mais interessante é que ela não professa nenhuma religião, essa médica. Ela crê em Deus. Então, assim, é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Você entendeu? Ó, por que que Freud parou de fazer? Tem até em filme isso, tá? Mas isso aí eu aprendi com o meu professor, foi aluno do Dr. Fábio Puentes. É um Sim. dos maiores hipnólogos da Sim, América sim. Latina, formado na Faculdade da Espanha de hipnoterapia. E ele falou o quê? Freud tirou, né, das ferramentas, do escopo de ferramentas dele, a hipnoterapia. Porque em estudos com pacientes, os pacientes em estado de consciência alternada, que é o que a gente chama,
eles começaram a emitir um outro comportamento de outras pessoas, de outras figuras, e começou a sair do domínio da ciência. Como ele não sabia explicar, porque eram tidos fenômenos espirituais, vamos falar aqui, né, demônios, e naquela época, né, tinha muita possessão demoníaca, Sim, sim. muita mesmo, né? Naquela época de Freud tinha muita manifestação, aquela coisa das mesas, Então, né? quando o estado da mente é alterado, que você falou? Ou Isso, alternado? alternado. Alternado, ou seja, a consciência dessa pessoa baixa e aquilo que esse demônio que está ali, ele vem para fora, é O isso? subconsciente fica mais vulnerável. É que nem no estado de sonho, aonde você é mais atacado espiritualmente. Os sonhos, né? Nos sonhos, né? Seja criança, Sim, adulto, sim, pastor, a sim. pessoa espiritualizada ou não, é um terreno de ninguém. Você não decide com o que você vai sonhar. Você pode estimular a sua mente para ter um sonho bom, mas controlar você não controla. Certo? Por quê? Porque você está no estado alterado de consciência. Ah, tá. No estado alterado de consciência, que no estado no transe terapêutico, no estímulo terapêutico sugestionado, a gente consegue levar a pessoa a esse estado, se ela tem algum tipo de obsessão ou possessão demoníaca, né, vamos por assim dizer, vai aparecer e se manifestar ali. Pode acontecer, não é sempre, mas pode acontecer. Se acontecer dentro de um set terapêutico, você não saber como lidar com isso, você vai ter um problema. E por isso que a hipnoterapia clínica, ela não é muito utilizada por muitas pessoas, porque é algo muito sério. Porque é uma caixa que você pode abrir e não pode não saber como resolver. Principalmente quando se trata de regressão. Entendeu? Porque você nunca se sabe se é espiritual ou se é um efeito imaginatório ou imaginativo, né? Vamos usar esse termo, do ser humano, do próprio indivíduo. Dos filmes que ele assistiu, você não sabe. Então, você perde o domínio daquela situação. Então, hoje, eu trabalho com outro tipo de técnica. Essa técnica é voltada para a mente criativa. Então, eu chamo de terapia cognitiva projetiva. Então, a gente trabalha com o estímulo da correção através da cognição. Então, se eu tive uma infância ruim, eu tenho a capacidade de projetar uma infância boa, certo? E potencializar isso através, né, da neurolinguística, através da força do hábito. Para quê? Para que esse subconsciente trabalhe a meu favor, anulando e extinguindo aquilo que é negativo e pesado, e poderemos até chamar de brechas espirituais, né, a nível subconsciente, fazendo uma cisão daquilo que é sentimento, daquilo que é memória. Ou seja, a gente faz uma cisão de uma memória registrativa de uma memória afetiva. Quando você lembra, tem uma memória e não tem afeto, não tem sentimento, é só uma lembrança. Quando você tem memória e sentimento atrelado, você tem um trauma. Trauma libera gatilho. Gatilho libera ciclo repetitivo na vida das pessoas. Então, a pessoa que ela tem um trauma, sentimento vinculado à memória, a um determinado fator, vou colocar aqui, tá? A um assalto, a um roubo, a uma situação traumática, a tendência dela vivenciar isso frequentemente na vida dela, de uma forma inconsciente, é muito normal. E você vê isso todos os dias. A mulher larga, separa de um relacionamento abusivo, ela arruma 1, 2, 3 relacionamentos abusivos sequencialmente. Um era diferente do outro, na aparência, em alguns comportamentos, mas na hora do vamos ver, ele era um relacionamento tóxico. Pastor, vou fazer uma inversão. Eu fiz uma pergunta sobre o senhor dentro da sua clínica, lidando com pessoas de todos os tipos. Agora, vamos para dentro da igreja. Certo. Né? Com todo esse escopo, esse bojo de ferramenta que o senhor tem dentro da igreja. E aí, assim, quando a crença religiosa encontra a saúde mental? Porque por muitas vezes o cara fala assim, não, isso aqui eu vou jejuar, vou orar, vou fazer campanha. Verdade. E Deus vai resolver. Verdade. E na verdade ali, Deus já está mandando alguém para resolver, mas a crença diz que não, Deus vai resolver, e a pessoa fica naquele ciclo ou naquela eternidade de sofrimento. Isso. Agora eu saí do ambiente da terapia, agora entrei dentro da igreja. Certo. Como é que isso acontece? Como é que lida? Como é que é esse cenário aí?
Dentro das igrejas ainda existe uma ferramenta, um mecanismo de defesa do ser humano chamado orgulho. E o orgulho, ele nada mais é uma barreira que o ser humano coloca para se blindar da sua própria dor, ponto. Mas ele também coloca pelo complexo de inferioridade, porque ele não quer entrar numa área que ele desconhece, mas que outro homem pode conhecer. E aí ele também se blinda justificando através da Bíblia que isso não funciona, que só a Bíblia que funciona. E, na verdade, eu também acredito que se você tiver a capacidade de ter uma conversão, chamado de conversão genuína, você pode sim ser transformado por Jesus e o Espírito Santo. Uhum. O problema é que é 1% da população. Ninguém abre a quartinho do fundo, costumo falar assim, para Jesus entrar. Então você vai levar esses segredos para o túmulo. E se você não abrir a porta, você não abre sozinho. Infelizmente, você precisa realmente confessar. Vamos usar aqui o termo, já que você foi para dentro da igreja. Pecado tem que ter nome, tem que ter CEP e endereço. Forte. Você não adianta você chegar lá, ó, desci as águas, Senhor, me perdoa por tudo. Tudo o quê? Ele vai te perguntar. Só que nem todo mundo está disposto a responder o tudo o quê. Pastor, mas quando o crente, eu falo do crente, né? Sim, sim. Ele não está pecando. Ele está levando uma vida de santidade, buscando o Senhor, uma vida dentro ali daquilo que o Senhor determina. Socialmente falando, né? Mas ele. Não. Uma pessoa que ora. Eu estou falando isso por experiência dentro da minha família. Show. Estou falando de gente que eu aprendi a ser crente Que com você eles. viu. Isso. Né? Que são os meus tios. E tem um padrão de crente. Mas eu via, vou usar no lado financeiro, um ciclo repetitivo na vida deles. Isso. E eles faziam campanha, mas não entendia aquele. Tinha Então, que quebrar. não tinha pecado. Estou falando Isso, assim, eu entendi. ou um pecado consciente, não entendido. tinha. Era tudo involuntário. Isso. Como é que eu vejo, pastor? Muita gente Bastante. nesse cenário. Isso. Eu não é, assim, eu não vejo que seja pecado, não é? Não. Na verdade, é aquela questão que eu trouxe aqui, que é a crença religiosa que impede ele de abrir, De romper. de romper e dizer assim, tem coisas que eu preciso de ajuda. Isso é realidade que eu falei, isso acontece, e quando isso acontece, como é que a gente faz? Exatamente. O ciclo projetivo repetitivo, assim como as reações projetivas, tá? Então, o que é uma reação projetiva? Ela pode ser positiva ou negativa. Reação projetiva é aquilo que são o que o pessoal vai chamar de gatilho ou janela killer, que diz Augusto Cury, segundo Augusto Cury, que provoca em nós uma reação a nível subconsciente que faz com que a gente reaja de uma maneira padrão, sempre diante daquele mesmo fato, daquela mesma situação. Às vezes, até pessoas. Então, uma pessoa com um perfil, um estereotipo, de um determinado estereotipo, eu reajo sempre de uma forma defensiva com ela. Isso é uma reação projetiva, que vem das nossas projeções mentais. O ciclo repetitivo projetivo é onde eu repito na minha vida, replico na minha vida isso que você falou, perdas financeiras, relacionamentos tóxicos e ruins, o que eu posso repetir também? Padrões que interferem diretamente em todas as áreas da minha vida. Então, você vive ciclos de padrões de comportamento, entendeu? Uhum. O que acontece? Você pode ser evangélico, pode orar, pode jejuar. Se você não identificar para poder fazer uma quebra, e essa quebra, não estou falando espiritual, estou falando psicológica e emocional. Sim. Precisa haver essa cisão. Exemplo, você falou do financeiro. A pessoa que é bloqueada no sentido financeiro, a maioria das vezes, tá? Ela vai ser bloqueada por conta de um passado ou que ela viveu ou que ela viu alguém vivendo de escassez ou de perdas. O pai que era rico ficou pobre, né? Ou ela teve uma perda grande também, ela diretamente na adolescência, ou ela viu alguém sofrendo isso e impactou muito ela. Se ela não voltar lá e entender isso aí e fazer uma quebra, principalmente se tiver a ver com família, né? Liberar um perdão, se liberar daquele sofrimento, e isso é consciente.
Eu vou pegar o caso desse casal. A minha tia, irmã da minha mãe, eles vieram de família extremamente pobre. Naquela época, imagina, minha avó era do lar, então ela tinha que, a famosa lavadeira, tinha que Uhum, lavar roupa para fora, e meu avô trabalhava como tecelão, funcionário, ganhava um salário mínimo. Como é que sustenta 9 crianças? Então, ela teve uma vida de escassez, ela teve essa certo. vida. E aí Os casou, filhos, casou cedo, né, com meu tio. E eu tô falando que eu presenciei isso algumas vezes. Meu tio, ele era um profissional da marcenaria, e aí ele começava a crescer, os pedidos a crescerem, de repente aquilo tudo ruía. E aí entrava cheque especial, até agiotas eles se envolveram, para pagar contas. Aí aquilo passava uma época, sanava, recuperava cheque e tal, começava de novo, começava a crescer, ou seja, cresciam, iam lá para baixo, começavam aham, a crescer, a crescer, muitos pedidos, daqui a pouco o ciclo voltava na vida dele. porque os ciclos projetivos que nos condicionam, meu irmão, infelizmente, implacavelmente, estão mais vinculados às nossas dores As do que às dores. nossas alegrias. Ah, isso- Você entendeu? Então, um momento de frustração, isso é científico, um momento de frustração, uma palavra de frustração, ela leva minimamente 20 anos para apagar a memória se ela não foi estimulada novamente. Uma palavra ou um sentimento de prazer leva 20 dias. É um disparate tremendo, né? Essa é a grande luta aí dentro das igrejas, Essa né? é a grande luta. Tirar esses sentimentos arraigados, tá? De De sofrimento, de falta de perdão, sofrimento, de dor. O senhor falou aí, de dor. gente, isso aqui é 20 anos. 20 anos. Eu quero até fazer aqui um apelo para você, você que é pai, você que é mãe. Olha a palavra que você lança para o teu filho e para tua filha, porque a palavra de maldição, a palavra maldita, Isso. ela demora quantos anos? 20 anos. 20 anos para poder dissipar Se ela isso. não foi estimulada, né? Porque se ela continuar sendo estimulada, Vai e multiplicando. aí uma palavra de alegria, de bênção, quanto tempo? 20 2 semanas? 20 dias. dias. Isso é um dado. Cientificamente É, falando. E a nossa mente, ela é mais condicionada à dor. Então, quais são os sentimentos mais profundos para o ser humano, pastor? Infelizmente, tá? Tristeza, culpa e medo. Junta tudo isso naquilo que seus tios passaram. Aí vem o primeiro prejuízo financeiro, era pequeno, só que deu aquele valor, aquele prejuízo. Não levou o prejuízo como se fosse uma coisa normal da vida. de um processo de De um processo de aprendizado e aprendizado. crescimento. Isso. Foi um processo de aprendizado, passou, vou ganhar mais, vou trabalhar, tenho saúde, vou embora. Não superou. Quando você dá muito valor, isso quando eu digo é 2, 3 dias, tá? 2, 3 dias. Se você parar para se lamentar, chorar e ser tomado pelo medo, pela dor, ou pela culpa, ou pela tristeza, 2 dias, 3 dias é o suficiente para você ter um registro de memória Registro. afetiva e gerar um ciclo projetivo, repetitivo, entendeu? De desastre. Então, assim, quem supera, quem com resiliência, consegue ter aí um padrão de ciclo projetivo repetitivo positivo, fazendo o quê? Com que sua mente entenda que, cara, uma hora você perde, outra hora você ganha e tá tudo certo, e quando ganhar eu louvo a Deus, e se eu perder eu agradeço a Deus, né? Falando aqui como, Sim, como sim, claro. cristão, ou seja, Deus me deu, Deus levou, em tudo seja louvado aí o nome do Senhor. Ou seja, isso é autoconsciência, isso é espiritualidade, nada é meu e tudo é meu. Uma vez um amigo meu cristão falou isso para mim. Deus dá e Deus tira. Eu falei, que Deus é esse que Deus dá e Deus tira? Contestei, fiquei Sim, bravo. sim, sim. Fiquei bravo com ele. E aí, depois de um processo, não é que Deus dá e Deus tira. E aí o entendimento meu. Sim, Deus dá e a gente ajuda ele a tirar. é isso aí. Ele dá a condição e a gente ajuda a Deus a tirar aquela condição que ele não deu. Eu acho que tem muito mais a nossa mão dessa perda, Sim, né? Quantas vezes Deus já nos abençoou e a gente não valorizou aquela bênção, não deu a devida direcionamento àquela bênção, e aí a gente perde. Então irmão, Deus dá e olha só, e a gente ajuda ele a a tirar. gente tira. É, Faz sentido isso que eu falei, Faz pastor? É doideira, sentido. né? Faz sentido por quê?
O meu povo perece por falta de conhecimento. Conheceis a verdade vos libertará. Então vamos lá. Não vou pegar você de exemplo, vou pegar porque eu sou profeta e não posso falar isso. Então, assim, estou aqui com uma pessoa, ela chega para mim e fala: acabei de me separar, faz um processo de discipulado ou terapêutico com ela ou de mentoria. Apresento para ela a ferramenta do NBI. Olha aqui, seu NBI, ó, você funciona assim, você separou por conta disso e disso e disso, né? O perfil da sua antiga companheira era assim, assim, então, incompatibilidade, enfim, separou. Ele me apresenta, ó, mas estou num novo relacionamento, tá? Legal. Você vai fazer o perfil dela para entender como ela funciona? Você vai fazer o mapeamento cerebral dela, o mapeamento do comportamento, porque eu também sou analista comportamental. Você vai fazer análise dela primeiro para você minimamente ter dados para saber se há compatibilidade. O pastor, mas isso é muito assim, é muito tecnociência. Vou dar um exemplo. É isso aí. Porque quando eu entrei no relacionamento, surgiu algo antes. Sim. Surgiu um sentimento antes. Sim. Esse sentimento agora ele está nutrido. Sim. Aí eu falo assim, não, agora eu vou fazer um NBI para saber. Isso parece os contratos dos artistas hoje. O cara faz contrato de casamento. Não. Não, eu tô falando porque é uma realidade. É uma realidade. Você chegar para uma pessoa que conheceu outra, que está numa construção de um relacionamento, Isso. existe um sentimento que foi nutrido, eles nutriram. Ele fala assim, ó, é importante você fazer NBI para saber se você vai... Exato. E dela, ó, tem nada a ver contigo. E aí faz o que com isso? E aí você faz o quê? A Bíblia vai chamar de sabedoria. O amor, ele é o quê, segundo a Bíblia, pastor? O amor? É. O amor é tudo. O amor é tudo, mas ele é um mandamento. Quando você conhece uma outra pessoa, eu não estou falando do meu filho aqui, que é jovem, e ele é contido numa paixão. Nós estamos falando de uma pessoa que casou, já largou e está vindo do ciclo projetivo. Essa pessoa não pode se dar o luxo de errar de novo. Se essa mulher fez 2, 3 filhos, está ali carregando um peso disso, ela veio buscar uma direção. A direção é: você não pode errar mais. Então, o amor você constrói. Peraí, só para entender. Você não pode chegar para mim... Antes de eu chegar nesse lugar, eu tenho que primeiro buscar uma ajuda para isso. Não, isso, você me conheceu. Se você não tem conhecimento, você pode ser um apaixonado do rolê. É porque você vai se apaixonar de novo. Sim, mas, amigo... E aí você fala assim, ó, tá, que o NBI deu que é incompatível. Faz o que com isso? Você namora e não casa. Isso é realidade. Agora, se você casar, você vai casar entendendo de novo. Que, ó... Isso. Você vai ter que superar aqui, ó, a pessoa tem baixo valor e honra, então você pode ser suscetível a ser traído. Sim, claro. Certo? Não tem honra. Essa pessoa aqui, ela não tem empatia, então para te trair também, amigo, vai ser fácil porque ela não tá nem aí para... Ou seja, na verdade, é aquele semelhante que ela tá traindo, né? Atraindo. Você entendeu? Então, não, eu entendi, mas quando você é liberta, ela volta para o ciclo repetitivo. E, pastor, desculpa, mas você trouxe ali para o cunho da espiritualidade. A pessoa, ela tem que seguir a luz da palavra. A quem é cristão e quem segue um princípio, tem que seguir o princípio. O princípio é a sabedoria. Você não pode ser movido por paixões. Sim ou não? Então, quando você é movido por paixões... Não, pastor, eu tô falando de uma realidade geral. Social geral... psicólogo aí, você sabe disso. Social geral... As pessoas se apaixonam, se envolvem. É o que mais... Por que tem tanto casamento? Vamos pegar esse casal dos meus tios, tá? 45 anos de casado. Tá? Honra. Hoje, dentro da igreja, tem um monte de pastor divorciado. Certo. Eu tô falando de liderança. Certo. Se eu for pra nave, gente que tá no terceiro casamento. E eu tô falando de gente... Uau! Gente dentro da igreja. Não tá seguindo o princípio. Sim. Então, eu não tô nem falando fora. Não tá nem falando eu tô falando dentro da igreja. Então, assim, a gente tem um cenário hoje de relacionamento. O senhor que é pastor e psicólogo, é um cenário... que tem muito trabalho para o senhor. Por isso que eu estou falando. Só muito que as pessoas, o que eu estou te expondo aqui, né, é que as pessoas, se elas não usarem as ferramentas, elas vão continuar repetindo o ciclo. Você entendeu? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Não é para não namorar e não casar, é para entender com quem está se relacionando. O senhor colocou assim, ela precisa usar as ferramentas. Sim. Ou ela precisa de um
alguém que ajude ela nesse processo. Não, precisa Porque ferramenta sozinho por não. ferramenta, né? Não, sozinho não, precisa. Ferramenta, eu posso entrar na internet, rodar um NBI e olhar para aquilo. Não, ela precisa de um As acompanhamento e uma pessoas mentoria, As precisam. pessoas precisam, né? Porque primeiro ela precisa se entender. Uhum. O que que eu faço com o meu mapeamento cerebral Perfeito, ou o perfeito. meu mapeamento corporal? Quem eu sou de verdade? Quando a pessoa está realizada e ela conhece a sua identidade, essência e a sua identidade convencional, o que que acontece com ela? Ela descobre um propósito. E esse propósito deixa de envolver o casamento ou o relacionamento. Ela passa a se valorizar, ela passa a ter amor próprio, ela passa a ter, se desbloquear de todos os complexos. Aí, essa pessoa lembra da atração, né? Ela começa a olhar subconscientemente falando ou inconscientemente falando para pessoas que estão no mesmo nível. Porque uma pessoa curada, ela olha para a curada. Uma pessoa adoecida, ela olha ou para o espelho, o efeito espelho, Sim, efeito ou espelho. efeito reativo, pastor. O que é isso? Ela vai atrair uma pessoa que é semelhante, na mesma dor, tá? Sim, sim. Carente, Uhum, na uhum. mesma dor. Ou ela vai atrair outra para suprir essa dor, mas doente do mesmo jeito. Meu Deus. A gente é bacana que a gente está avançando aqui. E aí agora o senhor falou da ferramenta para quem está iniciando um relacionamento. Só que eu já estou no relacionamento 20 anos. Legal. E altos e baixos. Vamos lá, altos e baixos. Pode melhorar. Altos e baixos. Altos e baixos, assim, diz, tá bom, às vezes Sim. tá ruim e tal. E aí eu agora me deparei com a ferramenta NBI e outras ferramentas que o senhor domina e descobri, eu estou há 20 anos, estou falando porque eu já vi separações de 20 anos, 18 anos, Sim. 25 anos, que o cara fala assim, eu já não aguentava mais ela. Isso. E daí ela fala assim, eu já não aguentava. Na verdade, aquilo foi eles se suportaram por muitos tempos. Aí agora eu estou falando da ferramenta dentro de uma família já estruturada, com filhos. E aí, como é que eu resolvo esse imbróglio aí? Isso. O ser humano, vamos falar do cérebro, Peguei tá? uma família com 2 filhos, Isso. adolescentes, 20 anos de casado, mas que dormem em quarto separado. O senhor já conhece essa história? Sim, sim. Ih, tem um monte. Sim, tem bastante. Né? Que não tem mais casamento. E aí, como Entendeu? é que a ferramenta entra e pode ajudar essa família? Primeiro, família que já não é mais um casal que não é um casal, mas continua sendo família, certo? Então há um respeito ali e eles tiveram um ponto, um eixo, onde mantiveram essa estrutura unida ali por um porquê. Tem um propósito os dois para suportar isso aí. Então você pode, através de um mapeamento, gerar mais empatia. Para dentro dessa empatia, eu falei para você que o amor é construído, né? Sim. E é um mandamento. Então, para quem tem um princípio, esse propósito foi maior. Eles conseguiram, por causa dos filhos, ou por causa do respeito, da amizade, se manter ainda nessa relação. Com o mapeamento e você ajudando eles a explorarem e estimularem o Whole Brain, que é aquilo que eles não tinham e vão passar a estimular a ter, de repente essa amizade se torne um pouco melhor e aquela admiração possa voltar, possa haver um resgate dessa admiração. Só que também, para aquele casamento que, bom, eles estão ali, não se suportam e não vê a hora, está buscando um motivo. Sim. Né? Porque a maioria dos Aí eu casamentos... tô esperando meus filhos ficar mais velhos, grande. Assim, o casamento não se Ficar separa. maior. Aí... Não há separação, pastor, na maioria das vezes. Porque um não tem coragem de meter o pé, fica esperando o outro. É isso aí. Porque é uma relação de codependência emocional. A maioria. Então, eles ficam na codependência emocional. Quando você entra nesse casamento, aonde o NBI ou a estrutura de uma mentoria vai ajudar no conflito? Ou a pessoa remodela aquilo que ela é, sua dor, ressignifica a si mesmo. E a partir dali ele olha para esse cônjuge de uma forma diferente, resgatando essa relação, ou ela cria coragem, uma vez desbloqueada, para seguir um propósito maior. Então eu posso dizer que, independente da decisão, a coisa pode melhorar. Pode melhorar. Você aí, ouvinte, seu casamento ainda tem jeito. Tem jeito. Das duas formas, porque ou eu melhoro a empatia dentro da minha casa, isso, ou eu descubro que, caramba, vamos ser amigos. Vamos ser amigos. Vamos cuidar dos filhos que já estão grandes, isso aí. Porque agora eu vou buscar alguém que seja minha complementação, não sei se como é que funciona? É complementar? Essa é uma boa pergunta. O All Brain, né, que o senhor fala, que
esse mapeamento, eu tenho que achar um complementar ou um semelhante? Depende, porque assim, o que o mapeamento cerebral ele vai dar? As preferências da pessoa. Exemplo, a pessoa muito empática Uhum, com a pessoa muito racional. Então ela trabalha mais o lado direito dela do cérebro uhum, e o outro lado esquerdo. uhum, A pessoa analista racional não gosta de toque, uhum, certo? Ela é uhum, crítica, uhum. né? Ela funciona de uma forma fria. A empática social, Gosto de toque, abraço. ela quer conversar. Uhum, Uma hora, meu irmão, essa incompatibilidade a pessoa não suporta. uhum. Ela não suporta. Então, na verdade, o que mantém é essa similaridade. É, Pequenas semelhanças, ou o mais não, próximo possível. o mais próximo possível. Isso seria O, o o ideal. ideal é isso. O ideal. Se você já está casado com uma pessoa diferente, que tem um perfil diferente, o que a gente pode fazer? Trazer uma mediação Aham, de pontos de melhoria. perfeito. Um exemplo, vou dar o exemplo do que eu acabei de te dar. Então, a pessoa que ela cobra muito da outra, Uhum. porque ela é muito empática, ela precisa entender que a outra não vai dar o que ela espera. E essa pessoa que não é tão empática vai precisar romper e, no mínimo, uma vez por dia, emprestar o ouvido uns 10, 20 minutinhos para ouvir esse ser humano que precisa falar. Tem que ter essa. Tem que ter essa mediação. Pastor, falta aí 4 minutinhos, né, Carlos? 4 minutos. Então, a gente vai aqui para um perguntas e respostas rápida, Show. ok? Vamos lá. Mitos, né? Vamos desconstruir alguns mitos aqui. Então, primeira pergunta: mito ou verdade? Terapia e fé são incompatíveis? Negativo. Como eu te expliquei, né, há algum tempo, ainda né, alguns minutos atrás, a fé, ela é um estímulo de motivação que ativa o ser humano para que ele possa viver, inclusive quimicamente, tá? Porque a fé ativa um estímulo mental de querer, de objetivos, e faz com que quimicamente você tenha prazer em buscar aquilo que você almeja. Então, dá para andar junto. Dá para andar junto? Mito ou verdade? Coach substitui terapia? Não. Então, essa é uma verdade. O coach, o que ele faz? Coach, palavra coach vem de treino, treinador. Então, qualquer um que sabe bem de uma boa coisa, ele é treinador. Mas um treinador não é um terapeuta. E, infelizmente, tem Teve dado muito errado. uma migração de muita gente É, saindo da sua terapia, buscando um coach para desenvolver performance em alguma área, performance em alguma né? área, de forma objetiva, né, coloquial, aí pode ser. Só que é só deixar uma comparação para você. 4.800 horas de estudo substitui 8 horas de estudo? Não, não tem como, né? Então é isso. O que é priorizar o autocuidado espiritual na prática? Na prática, a prioridade do cuidado espiritual, ela se dá quando você, o ser humano, ele se permite entender que ele precisa de cuidado. E ele precisa de ter tempo para olhar para si mesmo. E a quarta e última aqui, como diferenciar a espiritualidade tóxica de sincera busca de sentido? A espiritualidade tóxica é uma espiritualidade que tem a ver mais apenas com o ser humano e com uma busca pessoal frívola, vamos colocar assim. Ele precisa de uma validação, ele quer algo para ele. A espiritualidade, ela é um pouco maior que isso, é uma busca de consciência que com o ser humano entende que há um Deus, há algo maior e que esse algo maior tem a ver com pessoas. Então, você vai caminhando para dentro de si para você conseguir expandir e entender o outro, gerando mais empatia. E quanto mais você busca essa espiritualidade real, que não é tóxica, você vai tendo um comportamento altruísta, que vai na contramão do egoísmo que a gente vive hoje em dia. E agora, para a gente finalizando já respondeu aí, tá as respostas aí do pastor Richard Chiarello, ou Chiarello. Se você pudesse deixar 3 recomendações práticas, uma para a pessoa, outra para a família e outra para líderes religiosos. 3 recomendações, uma para cada um. Pessoa, indivíduo, famílias e líderes religiosos. Quais seriam as 3 recomendações? Para a pessoa, eu postei esses dias, né?
Não espere nada nem do mundo, nem de ninguém. Porque isso é o que causa maior dor nos seres humanos, a espera, a validação. Perfeito. Mas esteja e seja preparada para tudo que vier, para coisas boas e coisas ruins. Ou seja, seja um ser humano mais grato. Para a família, pais, não há coisa mais produtiva e saudável do que o pai que consegue se converter e pedir perdão e assumir que ele tem um filho e uma esposa que estão no mesmo nível que ele. Então, esse achismo, o ser humano quebrar, tanto a mulher, o filho, o homem, quebrar esses paradigmas de que há alguém maior do que alguém dentro do seio familiar. Existe hierarquia, mas a nível de ser humano, Deus respeita e trata todo mundo de igual. E isso a gente só consegue através do diálogo. Então, assim, a gente para crescer precisa de ajuda. Então, pai, mãe, e filhos, vocês precisam do outro para se lapidar, porque a faca afia a faca. E é isso, a metanoia do se afiar, a gente precisa do outro. E para líderes, seja religiosos ou outros mentores, metanoia, você admitir que você precisa de ajuda para continuar crescendo e continuar sendo um bom líder, fazendo uma boa gestão. Você precisa de aperfeiçoar a sua ferramenta, chamada ser, chamada espírito, chamada mente, chamada alma, é o melhor dos conselhos que eu poderia dar. E cite aí, eu recomendo um livro, ou um curso, ou algum site, para a pessoa que quer se aprofundar nessa integração de fé e terapia. Se você tivesse que recomendar um livro, um site, você recomendaria qual, ou sei lá, qual material, para quem quer entender, fazer essa interseção de fé e espiritualidade? De fé e terapia, no caso. De fé e espiritualidade, a minha referência para o começo, né, para entender de forma rasa, básica, é Augusto Cury, né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu, né? Os livros do Augusto Cury, ele insere bastante a fé e o processo terapêutico, né? O livro do Dr. Joseph Murphy, né? O Poder do Subconsciente, também vai dar uma explanação bem interessante do começo disso aí, né? Porque é algo muito profundo. Aí o resto, se você quiser, é só entrar no meu Instagram, segue lá e faz uma mentoria. Fala o Instagram aí, para o pessoal lhe achar, e o número do seu telefone. Sim, o Quem quiser falar com o senhor, fazer um trabalho de palestra, mentoria ou uma clínica pessoal individual, deixe o seu Instagram e seu número de telefone. Bênção, ministração, palestra, mentoria, avaliação NBI, né, para você ou para sua família ou para sua empresa. Instagram é Richard Chiarello Oficial, né? E o telefone é 1997416 2036, WhatsApp. Foi uma honra estar com vocês. Bem, agradecer aqui o pastor, psicólogo, escritor Richard Chiarello, no nosso segundo episódio aqui do Sion Talks. Só agradecer você também que está esse tempo com a gente. Fica ligado nos cortes que saíram aqui, muita coisa boa para você líder, para sua família, para sua casa. É isso aí, fiquem debaixo da proteção do Deus eterno maravilhoso. Fiquem debaixo dessa justiça do Senhor. Tenham todos uma boa tarde e até o próximo Sion Talks.